E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula do canal. Essa aula também faz parte do curso de Mecânica dos Fluidos para pós-graduação. Esse é um conteúdo que eu gravei os vídeos sobre a parte de rotação, vorticidade, gravei sobre a identificação dos vórtices. Eu percebi que tinha uma coisinha que estava faltando. Na hora que eu estava gravando, eu falei, cara, tem algo que está faltando. E aí eu fui rever alguns pedaços do vídeo e falei, é isso que está faltando. Revi até do meu material também e vi que estava faltando esse detalhe. Queria esclarecer um ponto com vocês, tá? Então vamos lá. Hoje eu vou só mostrar primeiramente o que a gente falou. A gente falou sobre rotação, vorticidade, definimos esse vetor velocidade angular, como é que ele é representado e relacionamos com a rotação de um corpo sólido, o que isso relaciona com a vorticidade. E no final apresentamos essa definição aqui, um pouco mais para frente, né, a gente apresentou essa definição aqui ó, do que seria esse tensor taxa de rotação. Eu esqueci de demonstrar os termos desse tensor taxa de rotação para vocês verem, né, e verem qual é a relação disso com vorticidade, sabe? Porque uma coisa é fato, tá? Uma coisa a gente tem esse tensor aqui esse tensor taxa de deformação, que a gente sabe sobre ele. Aliás, vocês devem estar notando que agora que eu estou usando o background com gráfico, né? Eu vou testar isso, só para ver se fica bom, tá? Para ver se fica melhor, não sei. O meu professor de Mecânica dos Fluidos após a graduação, ele usava isso, então talvez eu vou ver se fica bom. Se não ficar bom, eu mudo, depois volto pro fundo branco mesmo. Mas enfim, a gente sabe que isso aqui é o nosso tensor taxa de deformação, S de J. Ele é composto, obviamente, como todo tensor de segunda ordem, de 9 termos. Mas ele é um tensor simétrico. Se ele é um tensor simétrico, isso faz com que ele tenha termos que são realmente independentes, né? Que são termos que são diferentes uns dos outros, né? Seria os termos que são os 3 da diagonal, mais 3 termos que estão fora da diagonal. Ou seja, eu sei que esse tensor, por ser simétrico, ele tem aqui ó, os termos de S11, S22, S33, eles são independentes, a gente sabe disso deles. Eles têm esses termos aqui, ó, o S de 12, o S de 13 e o S de 23, mas eles são iguais por ser um tensor simétrico. Esses termos aqui, ó, o S de 12 é igual ao S de 21, o S de 13 é igual ao S de 31 e o S de 23 é igual ao S de 32, ou seja, tem essa repetibilidade nos termos. Acaba que de termos que são independentes mesmo, tem somente 6 termos. Então, ou seja, esse tensor S de J, o tensor taxa de deformação, ele é composto apenas por 6 componentes, tá? Isso aí ainda é uma condição, apesar dele ter 9 componentes, na verdade, ele tem apenas 6 que são componentes independentes. Estou usando a palavra independente, assim, eles são diferentes, não são iguais, não tem repetição, né? 9 termos que não tem nenhuma repetição dentro deles. Agora, o tensor taxa de rotação, que é esse daqui, ó, tensor omegão de J, ele também tem 9 componentes por natureza. Um tensor de segunda ordem ele vai ter 9 componentes. Mas ele tem 9 componentes, só que ele é um tensor antissimétrico. A gente já viu que os tensores antissimétricos, quem quiser voltar lá na parte dessa decomposição de tensores, eles são dessa forma, né? Você tem um termo aqui, a diagonal é toda zero, e o que acontece? Você vai ter esses termos aqui, ó, seria, por exemplo, o termo omegão, sei lá, de 12. Você tem o omegão de 13, o omegão de 23. E aqui embaixo você vai ter os termos que são exatamente o sinal contrário deles, né? Então isso aqui é menos o omegão de 21 é igual a, quer dizer, o omegão de 21 aqui, ó, o omegão de 21, ele é simplesmente igual ao negativo do omegão de 12, que está lá em cima, que está correspondente ao lado antissimétrico dele. O omegão de 3,1 é simplesmente o negativo do omegão de 1,3 aqui, é um menos o outro. Então, o omegão de 3,1 é menos o omegão de 1,3. E o omegão aqui de 3,2 é igual a menos o omegão de 2,3. Ou seja, acaba que a gente tem, na verdade, só 3 termos, né? Esses termos aqui, ó, a gente não precisa necessariamente, não são independentes entre si, porque a gente sabe que dessa relação de coexistência deles, né? O nosso omegão de 1,2 é igual a menos o omegão de 2,1, o nosso omegão de 2,3 é igual a menos o omegão de 3,2 e o nosso omegão de 1,3 é igual a menos o omegão de 3,1. Falou omegão, né? Omegão, um ômega grande, um grande ômega, grande ohm. Na verdade isso é ohm, né? Não é nem ômega, mas tudo bem. É ohm ou é omega? Não sei. Vou deixar essa dica aí, essa questão aí grega para vocês. Então, mas na verdade você tem somente 3 termos. Você tem 9 termos, mas só tem 3 que são independentes. Ou seja, isso aqui ó, só tem 3 termos, na verdade. Esses 3 termos, opa, esqueci aqui que eu estava usando isso aqui numa outra aula. Esses termos aqui ó, não são independentes, simplesmente um é negativo do outro. Ou seja, a gente só tem 3 componentes. O tensor taxa de rotação, ele só tem igual a 3 componentes independentes.
Isso aqui ajuda muito a gente, sabe? Porque, de certa forma, esse tensor taxa de deformação, ele tem inscrito dentro dele o vetor de vorticidade. Essa que é a grande coisa que eu queria falar para vocês. Esse tensor taxa de rotação, ele é um tensor, tá? É realmente um tensor, mas a gente pode escrever ele como um vetor, que é o vetor vorticidade. Ele representa realmente os componentes do vetor vorticidade, tá? Vamos chegar lá embaixo e daí eu consigo mostrar isso para vocês. Vou passar para a nossa aula aqui, que a gente falou do exemplo da rotação de corpo sólido, do exemplo da rotação em linha de vórtice, né? Não é rotação, mas no caso, só uma concentração de vorticidade. Falamos de campos irrotacionais e campos rotacionais. Eu entrei nessa longa discussão aqui que eu acho muito interessante sobre identificação de vórtices, foi um outro vídeo. E agora eu vou falar sobre essa questão, né, do tensor taxa de rotação. Tudo nasce, na verdade, se você pensar num sistema, né, o nosso sistema ele nasce a partir da nosso divergente de velocidade. Nosso divergente de velocidade, divergente não, o gradiente de velocidade, ou seja, vai transformar o vetor velocidade em um tensor de segunda ordem, que vai virar dessa forma aqui, ó, vai virar um del de U1 sobre del de x1, aí vai ter o outro termo aqui, del de U2 sobre del de x2, o del de U3 sobre del de x3, tem isso daí, né? E a gente vai ter agora os nossos componentes, né? Vai ser, peraí, só conferir aqui, ó, 2 menos o U, isso, então vai ter que ser isso aqui mesmo. Agora eu tenho o del de U, del de U1 sobre del de x2, é isso mesmo. Agora o del de U3 sobre del de x3, aqui eu tenho o que? O contrário desse aqui de cima, né? Vai inverter ele aqui agora, vai ser o del de U2 sobre del de x1, aqui então eu tenho o del de U2 sobre o del de x3, aqui eu tenho o del de U3 sobre del de x1, aqui eu tenho o del de o 2 sobre, não, o 3, né, que é o contrário, o 3 sobre o del de x2. Tá aqui, ó. Esse aqui é o nosso tensor gradiente de velocidade. A gente sabe que é a representação dele, a gente pode reescrever ele dessa forma aqui, né? A gente escreve ele simplesmente como um del sobre del de x j u de i. É uma forma de representar esse gradiente de velocidade. Na verdade, né, até a forma correta, né, por causa da ordem do I do J, aí, a gente estaria representando isso aqui, na verdade, seria igual ao gradiente invertido de velocidade, transposto de velocidade, está vendo? Porque, pela definição, né, para a nossa definição, o primeiro termo que teria que vir com o índice I estaria relacionado ao nabla aqui de cima, ó. E o segundo termo que viria com o índice J estaria relacionado ao U, ou seja, isso aqui, na verdade, essa representação que a gente usa aqui, ó, que é justamente como a gente está representando esse tensor aqui, gradiente de velocidade, ela está representando, na verdade, esse tensor. Está representando isso aqui, ó, que é o nosso transposto, então vou colocar um transposto aqui também, tá? Um transposto do gradiente de velocidade. Não tem problema isso não, é só uma notação mesmo para a gente se ligar, que tem essa questão da ordem, né, dos índices livres que aparecem quando eu indico um tensor. Como eu estou escrevendo o tensor dessa forma, é um gradiente de velocidade, o nabla, que é indicado pelo derivado, é o primeiro a receber o índice, né? Então ele tem que deveria ser o I, na verdade, aqui, o x de I, e o U deveria ser de J. Mas como eu estou representando esse tensor é representado dessa forma, esse é, na verdade, o tensor que a gente chama de gradiente de velocidade, a gente tem simplesmente que inverter essa representação, falar que é o transposto aí, mas não tem, para escrever isso em artigo, em paper é detalhe, tá? Ninguém precisa saber dessas coisas aí de cabeça não. Agora vamos só focar num aspecto aqui, assim, que você tem esse tensor, que é o tensor gradiente de velocidade, a gente já sabe que a gente tem a formulação, né, que vai gerar essa decomposição desse tensor. A gente sabe que esse tensor gradiente de velocidade, vou até representar aqui, eu vou nem escrever ele como o transposto, não, vou só falar assim, ó, o gradiente de velocidade, na verdade vou botar ele assim, quer ver? Ó, o gradiente de velocidade, ele pode ser decomposto em uma parte de um tensor simétrico em parte de um tensor que é antissimétrico. Essa parte do tensor simétrico a gente sabe que é o S de J, que a gente já descreveu lá em cima, é o nosso tensor taxa de deformação, e a parte antissimétrica é o que a gente chama de ômega de IJ, né? Esse tensor ômega de IJ. O que é esse tensor ômega de IJ? A representação desse tensor, ela tem uma relação direta, como a gente já falou aqui, vai ter uma relação bem próxima desse tensor aqui com a vorticidade, com o vetor vorticidade. A gente sabe que esse vetor vorticidade, na verdade, ele é representado como o rotacional do nosso campo de velocidades, que é igual, se a gente representa a notação inicial, epsilon de jk, del sobre del de xj e u, tá errado, e u de k, é isso mesmo. Aqui, ó.
U de K, beleza? Então fica essa representação. A gente vai reescrever essa parte aqui agora, tá? A gente vai reescrever isso aqui dessa forma, vai ficar mais claro quando a gente colocar ela nessa forma aqui, ó. Vai ficar esse ômega, né? Esse tensor ômega, ele acaba ficando dessa forma aqui, ó. Quando a gente representa ele a partir da componente que na verdade esse componente ômega aqui, ele nada mais é do que a parte, né? É o que é mais meio de do gradiente de velocidade menos o gradiente de velocidade transposto. Então ele é isso aqui, a representação dessa parte assimétrica, né, que a gente tem. Isso aqui é para qualquer tensor, tá? Se eu quiser qualquer tensor, eu vou conseguir decompor esse tensor. Isso aqui vai ser o representante do componente antissimétrico do tensor. Não tem nenhuma novidade nisso aí, é simplesmente um componente antissimétrico. Então quando a gente pega esse tensor antissimétrico, a gente vai avaliar ele, vamos colocar os termos aqui que vão formar esse tensor. Tá? Esse tensor é formado da seguinte maneira, ó. O omegão de J, ele é igual a... Olha, se eu pego lá na diagonal, o primeiro termo, né, sendo transposto ou não, é ele menos ele mesmo, então dá zero, a gente já sabe disso. Eu vou até tirar esse termo aqui, eu vou colocar dessa forma. Vai ser o primeiro termo aqui é um zero. Tá, a primeira entrada do meu tensor é a entrada em 1, do meu tensor, e agora a entrada em 1, 2 do meu tensor. O que ela é? Ela vai ser esse divergente de velocidade aqui, ó, que a gente tem, ou seja, 1, 2 menos o transposto dele. O transposto dele que seria, enfim, acabou que esse negócio de eu falar do transposto meio que confundiu as bolas, né? Mas a representação é essa mesmo, tá? Ou seja, vai ser esse termo aqui, ó. O primeiro, o componente 1, 2 do meu tensor taxa de rotação, ele é este valor aqui, menos o transposto desse tensor, que na verdade é esse valor aqui, ó. Então ele vai aparecer lá embaixo. Então o del de U1 sobre del de x2, vamos lá. Vai ser aqui, ó, representado dessa forma. O del de U1 sobre del de x2 menos o del de U2 sobre del de x1. Tá? E aí assim eu vou fazendo para todos os outros. Agora é essa representação aqui do tensor 1, 3. Então ele é o que? A parte desse tensor, né, que está na localização 1, 3. O tensor, o componente desse tensor taxa de rotação no índice livre 1 e no índice livre 3. Ele está onde aqui? Ele vai ser então del de U1 sobre del de x3 menos o del de U3 sobre del de x1. E aí a gente vai colocando os outros termos agora. Vai aparecer esse termo aqui, ó, del de U2 sobre del de x1 é simplesmente o negativo desse termo aqui de cima, né, do segundo termo da primeira linha, né, o termo da segunda coluna da primeira linha. Simplesmente inverter esses valores aí, menos o del de U1 sobre del de x2. O termo aqui na componente 2, 2 é zero, a gente sabe. O termo na componente 2, 3 é só eu pegar aqui agora. Vai ser o del. Eu novamente posso até olhar, se eu quiser novamente pegar minha colinha aqui, vai ser o que? Vai ser esse componente aqui, ó. Esse componente menos este componente. Porque primeiramente eu pego o componente do tensor menos o componente do tensor transposto, né? Que vai ser esse daqui, ó. Esse aqui de baixo, tá? Acabou que, enfim, isso aqui vai confundir a galera. Então é melhor eu deixar dessa forma mesmo. Olha só, então vai ficar dessa forma aqui, ó, o del, cadê? Ó, vai virar o del de U2 sobre del de x3 menos del de U3 sobre del de x2. É isso mesmo, deixa eu só conferir aqui em cima, vai ser o 2x3 e o 3x2, é isso mesmo. E aqui eu vou ter o meu último componente, ó, que é esse aqui agora, vai ser o del. Ó, eu pego o componente em 3, 1, ele é o que? Primeiramente eu pego esse componente aqui, ó. Componente do tensor como ele está escrito aqui em cima, é este componente. Menos o transposto dele, que é esse daqui, ó. O 3, ele está escrito errado, né? Aqui deveria ser o 1 e x3, ó. Ó, achei um errinho aqui, tá vendo? O 1 e x3, tá vendo? Então tá ali. Então vai ser del de U3 x1, ó, del de U3 sobre del de x1 menos del de U1 sobre del de x3. E aqui vai ser o negativo desse de cá. Eu nem precisaria, na verdade eu poderia ter olhado isso aqui, né? Eu poderia ter olhado que esse termo aqui, ó, ele é o negativo desse aqui de cima, tá vendo? Nem precisaria ter olhado, foi feito essa confusão que eu fiz aí. Esse outro termo aqui então é o negativo desse de cá. Agora o termo aqui em 3, 2, ó, vai ser justamente o del de U3 sobre del de x2 menos o del de U2 sobre del de x3, beleza? E o termo aqui em 3, 3 é igual a zero, ou seja, esse daqui é o meu tensor taxa de rotação,
Tá? E esse termo tem uma curiosidade com relação a ele, né? Olha, se eu olho esse tensor, agora eu vou pegar ele aqui, eu vou diminuir aqui um pouquinho só para eu pegar ele todo aqui de uma vez, ó. Pegar ele assim, beleza, Ctrl C, e aí eu vou jogar ele aqui embaixo, só que eu vou reduzir ele pra caramba, eu vou jogar ele bem pequenininho aqui, ó, tá lá em cima, beleza. Então tá o meu tensor, taxa de deformação, taxa de rotação aí. Agora eu vou olhar o seguinte, esse tensor, os componentes dele que são repetidos, eles representam justamente esse componente aqui, ó. O componente que eu falo que é a minha vorticidade, né? Minha vorticidade é igual a epsilon de jk de del de x k, del de xj, u de k, certo? E esse tem uma representação mais fácil de eu identificar. Eu sou meio das antigas, né? Então eu gosto de apresentar dessa forma aqui, ó. A gente faz um rotacional, seja um rotacional dessa forma aqui, ó, rotacional de u, como é que ele vai ficar? Esse rotacional de U é representado da seguinte maneira, quem é das antigas mesmo, fazer produto vetorial no braço, a gente fazia assim, ó, o I, J, na verdade eu vou botar a forma como eu coloco, né, que é essa forma aqui, ó, tem um vetor é 1, tem um vetor é 2, ou seja, que é simplesmente a direção que vai estar o meu campo vetorial resultante. Eu tenho o E3 aqui, ó, qual que é a direção que eu tenho, tá, dos meus campos vetorial resultante. Eu tenho então o primeiro termo, que vão ser esses termos aqui, ó, del de x, del de y, del de z. E aqui você tem os componentes os componentes que você tem, na verdade eu sempre uso x1, né? x1, del de x2, del sobre del de x3. E aqui eu tenho os componentes de velocidade, o 1, o 2 e o 3. Como é que é o método que a gente utilizava, que é muito da antiga, aí vai lembrar, a gente sai multiplicando isso aqui, ó. Você faz, você quer saber o que tem em E1, você vai multiplicar esses dois termos aqui, menos, porque eles estão na linha, né, do E1, e aqui se tivesse um E1 aqui, repetindo aqui, né, o que seria? Os outros dois termos que estão nessa direção aqui, ó. Ou seja, você faz o positivo descendo esse x e o negativo subindo esse x. Deixa eu até tirar minha câmera que ela congelou. Então você vai ficar com esse termo aqui, ó. Opa, peraí que voltou minha câmera ali. Apertei o Ctrl Z aqui, ela voltou. Tá, beleza. Como é que você vai fazer isso aqui nesse gráfico aqui então? Você quer saber, por exemplo, para E1, o seu vetor na direção de E1, ou seja, E1, como é que vai ficar? Ele vai ficar del sobre del de x2, u de 3, menos o del sobre del de x3, u de 2. Olha aí, isso aqui é um componente de vorticidade, seria a minha vorticidade em 1. E agora eu vou olhar, ver a vorticidade na direção 1. Agora eu vou olhar na direção 2. Qual que seria aqui na minha direção 2? Eu tenho que agora olhar o que está alinhado aqui nessa direção, ó. Seria o del de x3 com esse u1 aqui também embaixo. Então o primeiro termo que eu olho é esse, vai ser o meu del de x3, u1, menos o que está alinhado aqui com relação ao meu E2, né, que o meu E2 está aqui em cima, tem que estar nessa direção, vai ser o del de x1 e u3. Então aqui, ó, del de x1 e u3. Isso aqui é o meu componente na direção 2, ou seja, essa aqui é a minha vorticidade em 2. E eu tenho o meu terceiro componente, que seria agora o meu componente aqui na direção do E3, que é esse aqui, ó, ou seja, seriam esses dois aqui, estariam alinhados, é o del de x1 com o 2, né? Del sobre del de x1 com o 2 aqui em cima, menos o que está alinhado aqui na direção dele é o que? O del de x2 com 1. Del sobre del de x2 com o 1. Ou seja, isso aqui está na direção do E3, a minha vorticidade na direção 3. Essa é a representação lógica que eu tenho, né, da minha vorticidade. E esses termos eles estão aparecendo aqui, ó. O que é o del de U3 menos del de x2? Deixa eu ver como é que está representado. Deixa eu ver se aparece exatamente onde está na minha anotação aqui, ó. Del de U3 menos del de x2. É exatamente esse termo aqui, ó. Vai ser a nossa vorticidade em 1. Del de U3 menos del de x2. Ah, marquei aqui, ó. É esse termo aqui, ó. Vou botar ele aqui. Del de U3 menos del de x2. Não é justamente igual a este termo aqui? Ou seja, isso daqui para mim é a minha vorticidade. Peraí, deixa eu botar aqui com a caneta certinha. É a minha vorticidade em 3, tá? Essa é a minha vorticidade em 3. Aqui eu teria, então botar em azul aqui, ó, essa aqui é a minha vorticidade em 3. E isso aqui seria o quê? Isso aqui então seria menos a minha vorticidade em 3. E aí, menos vorticidade em 3, não, perdão, botei em 3, gente, isso aqui é vorticidade em 1. Vorticidade em 1, que é esse termo aqui, ó. Primeira vorticidade, isso aqui seria menos a minha vorticidade em 1. Se eu for preenchendo um a um esses termos aqui, ó, o meu tensor, taxa de deformação, ele fica dessa forma, taxa de rotação, perdão, ele fica dessa forma aqui, ó. Vocês podem fazer depois e verificar que ele vai dar uma coisa parecida com isso, ó. 0,
0, 0, menos ômega 3, eu tenho então aqui o ômega 2, eu tenho aqui o ômega 3, eu tenho menos ômega 2, tenho ômega 1 e aqui eu tenho menos ômega 1. Ou seja, desse jeito como está representado aqui, a gente está realmente fazendo que o nosso tensor tem a cara, né? O nosso tensor taxa de rotação, ele tem exatamente a cara de um tensor que é representado, que tem essa representação direta com a vorticidade. Ou seja, a gente identificou agora que o nosso tensor taxa de rotação ele pode ser representado pelos componentes de vorticidade. Olha aqui que legal. Os componentes de vorticidade estão dentro lá do meu tensor taxa de rotação. E é por isso até que muitas pessoas gostam de representar esse tensor. Na verdade, eu até falei aqui que faltou, né, que eu fiquei empolgado na hora de escrever, ó, só esse tensor aqui faltou o negócio, né, faltou um meio aqui, ó, tinha que ter um meio aqui, multiplicando ele, tá vendo? Tinha que ter um meio aqui, multiplicando esses tensores, ou seja, esse tensor taxa de rotação, ele também tem, né, um meio aqui na representação dele, seria mais ou menos meio da minha vorticidade, tá? Então é por isso também que tem aquela relação da gente falar, essa relação que eu falei lá em cima, no começo, né, que tem aquela relação deixa eu voltar aqui em cima, só para eu voltar naquela parte, para buscar essa relação que a gente fala que é essa aqui, ó. Nossa vorticidade, ela tem essa relação de 2 vezes a velocidade angular. Deixa eu colocar isso lá embaixo para a gente, ó. A nossa vorticidade, eu sempre falo isso aqui, ó, que a vorticidade, ela tem essa relação, vorticidade, ela tem a relação de ser igual a 2 vezes a velocidade angular. Essa relação também sai um pouco disso aí, por isso que a vorticidade está pela metade aqui, ó. Isso daqui é a velocidade angular, muitas vezes, tá, quando você acha em livros, essa velocidade angular é representada como um vetor ômega, é representado dessa forma aqui, ó, um vetor ômega. Por quê? Porque ele é um vetor que é o vetor que descreve a nossa taxa de rotação. Isso daqui é representado até escrever dessa forma. Ele é representado às vezes como um vetor ômega, porque esse é o vetor que é suficiente para descrever a taxa de rotação. Ou seja, se você tiver a identificação desse vetor, você já sabe qual é a sua taxa de rotação, você já sabe qual é a sua vorticidade também. Ou seja, tudo isso aí é característico, né? Você pode inclusive aqui, ó, se eu tirar esse meio que está representado aqui, ó, olha só, eu vou tirar esse meio aqui, ó, vou jogar ele para o outro lado da equação. Como é que ele vai ficar? Vai ficar dessa forma aqui, ó, 2 vezes o tensor taxa de rotação, tá vendo? Esse 2 vezes o tensor taxa de rotação é igual à nossa vorticidade, igual está representado aqui também, ó. É mais ou menos essa ligação que eu queria fazer com vocês, se vocês conseguissem entender que dentro do tensor taxa de rotação eu tenho essas identificações das minhas vorticidades, estão todas aqui, ó, os componentes da minha vorticidade estão dentro do tensor taxa de rotação. E eu consigo identificar isso quando eu faço também a análise do que é a vorticidade, né? Eu fiz isso aqui nessa minha estratégia, eu poderia ter feito utilizando aqui o tensor de Levi-Civita, ia dar também a mesma coisa, sabe? Ia dar a mesma identificação dos tensores. E isso aqui a gente viu agora através dessa explicação, que tem essa relação direta entre essa vorticidade que a gente acha e o tensor taxa de rotação e a velocidade angular. Só queria que vocês ficassem sabendo disso, porque às vezes vocês vão ver o tensor taxa de rotação tendo uma relação, ou sendo usado com o mesmo símbolo às vezes da velocidade angular. Exatamente por causa disso, porque um carrega a informação do outro diretamente, tá? E carrega também a vorticidade. As 3 coisas estão intrinsecamente ligadas, beleza? Muito obrigado, pessoal. Fica aí até a próxima. Até mais. Valeu!